Imagine um oceano tão vasto e escuro que a própria luz leva quase um dia inteiro para atravessá-lo, apenas para tocar a superfície de uma ilha solitária. Neste oceano não há água, mas sim o vácuo absoluto, pontilhado por partículas de hidrogênio tão rarefeitas que um único centímetro cúbico contém menos matéria do que o suspiro de um fantasma. É aqui, na fronteira gélida, onde o vento solar finalmente cede à pressão esmagadora do espaço interestelar, que encontramos o objeto mais distante já criado pelas mãos humanas. Ela é pequena, frágil, uma coleção de ouro, alumínio e silício, montada em uma época em que os computadores ocupavam salas inteiras e a música disco dominava as ondas do rádio. A Voyager 1. Durante 46 anos, ela foi a nossa batedora, a nossa enviada corajosa nas trevas. Ela viu as tempestades vermelhas de Júpiter girarem como olhos de deuses antigos. Ela testemunhou os anéis de Saturno brilharem como halos de gelo e poeira. Ela navegou pelas marés gravitacionais, roubando velocidade dos gigantes gasosos para se lançar para fora, para longe, para onde nenhum mapa poderia guiá-la. Durante todo esse tempo, ela manteve uma conversa constante com a Terra. Um batimento cardíaco eletromagnético. Um sussurro rítmico que dizia: estou aqui, estou viva, ainda estou vendo. Mas em 14 de novembro de 2023, esse sussurro mudou. Não houve explosão, nem colisão com detritos cósmicos. O silêncio não caiu de repente como um machado. Em vez disso, o que chegou às antenas gigantescas da Deep Space Network, espalhadas pelos desertos da Califórnia, Espanha e Austrália, foi algo muito mais perturbador do que o silêncio. Era um grito, uma torrente contínua, monótona e sem sentido de dados binários. Como uma mente humana que sofre um derrame e perde a capacidade de formar palavras, mantendo apenas a capacidade de emitir som, a Voyager 1 começou a balbuciar. Para entender o horror sutil desse momento, precisamos compreender a natureza da comunicação através do abismo. Quando os engenheiros do Laboratório de Propulsão a Jato, o famoso JPL, enviam um comando para a sonda, eles estão enviando luz através do tempo. O sinal viaja à velocidade máxima permitida pelo universo, 300 mil quilômetros por segundo, e ainda assim, leva 22 horas e meia para chegar ao seu destino. A sonda, então, processa o comando e responde. Mais 22 horas e meia de volta. Cada conversa é um diálogo agonizante que dura 2 dias. É como tentar conversar com alguém que está do outro lado do mundo através de cartas escritas à mão, esperando dias por uma resposta simples. Mas naquela semana fatídica de novembro, a carta que voltou não estava escrita em nenhuma língua conhecida. O problema residia no Sistema de Dados de Voo, ou FDS. Imagine este sistema não como um computador moderno, mas como um tear mecânico, antigo e complexo. Sua função é recolher os fios de dados vindos dos instrumentos científicos, o detector de raios cósmicos, o magnetômetro, o subsistema de ondas de plasma, e tecê-los juntamente com os dados de engenharia sobre a saúde da nave. O FDS organiza esses fios em um padrão coerente, um tecido digital de uns e zeros, que é então enviado para a unidade de modulação de telemetria, para ser transmitido de volta para casa. Durante décadas, esse tear funcionou com a precisão de um relógio suíço. Ele empacotava as memórias da Voyager e as enviava através de 24 bilhões de quilômetros de vazio. Mas algo aconteceu nas entranhas de silício da máquina. Um único bit, talvez atingido por uma partícula de alta energia vinda de uma estrela explodindo em outra galáxia, ou talvez simplesmente desgastado
pela implacável entropia do tempo, falhou. A entropia é a lei suprema do universo, a tendência inevitável de todas as coisas ordenadas se dissolverem no caos. É a ferrugem no metal, a erosão na montanha, o esquecimento na mente de um idoso. No vácuo interestelar, a entropia não precisa de vento ou chuva. Ela usa a radiação cósmica, balas subatômicas que viajam perto da velocidade da luz, capazes de atravessar a blindagem da nave e reescrever o próprio código que a define. O resultado foi catastrófico em sua simplicidade. O FDS entrou em um loop. Em vez de enviar novos dados, ele começou a transmitir o mesmo padrão repetitivo de uns e zeros, indefinidamente. Era como se a Voyager tivesse ficado presa em um único pensamento, incapaz de avançar, incapaz de ver, incapaz de ouvir, apenas repetindo uma sílaba digital para a eternidade. Para os cientistas na Terra, isso foi devastador. A tela que deveria mostrar as leituras vitais da fronteira do sistema solar, agora mostrava apenas um padrão estático. A voz da sonda não estava morta, mas estava delirante. Havia uma ironia cruel nisso. A Voyager 1 carrega fixada ao seu corpo metálico o disco de ouro, uma cápsula do tempo destinada a qualquer civilização alienígena que possa encontrá-la daqui a 1 bilhão de anos. O disco contém saudações em 55 línguas, os sons da chuva, o canto das baleias, a música de Bach e Chuck Berry e o som de um beijo. É uma mensagem de esperança, diversidade e inteligência. No entanto, a própria nave que carrega essa biblioteca de humanidade havia perdido sua própria capacidade de falar. Ela se tornou um mensageiro mudo, carregando uma carta dourada que não podia ler. A situação evocava um medo primordial, o medo do isolamento absoluto. Imagine estar tão longe de casa que a Terra não é mais visível a olho nu, apenas um ponto pálido perdido no brilho do sol. Imagine estar lá fora há tanto tempo que as pessoas que o construíram já se aposentaram ou faleceram. E então, na escuridão total, sua mente começa a falhar. Você tenta gritar por socorro, mas o que sai da sua boca não faz sentido. Os engenheiros do JPL, guardiões desta chama distante, recusaram-se a aceitar o fim, mas consertar um computador construído na década de 1970, que está a um dia-luz de distância, é uma tarefa que beira o impossível. Eles não podiam simplesmente ir até lá e trocar uma placa. Eles não podiam reiniciar o sistema pressionando um botão físico. Eles tinham que realizar uma neurocirurgia digital através do abismo. Eles começaram a escavar os manuais antigos, documentos amarelados escritos à máquina, procurando pistas na lógica arcaica dos criadores originais. Eles precisavam entender a arquitetura de uma mente artificial que tinha menos poder de processamento do que a chave de um carro moderno. Eles estavam lidando com uma memória total de 69 kilobytes. Para colocar isso em perspectiva, uma única foto tirada com um smartphone moderno consumiria a memória da Voyager milhares de vezes. E, no entanto, com esses recursos limitados, a sonda havia reescrito os livros de astronomia. O problema do sinal repetitivo sugeria uma corrupção na memória. O computador estava tentando ler uma instrução, mas o endereço onde essa instrução estava guardada havia sido danificado. Imagine uma vasta biblioteca, onde o catálogo, de repente, aponta para prateleiras que não existem, ou para livros cujas páginas foram arrancadas. O bibliotecário, o FDS, continua correndo para o mesmo lugar, pegando o vazio e entregando-o como se fosse informação. A cada dia que passava, a Voyager se afastava mais. A cada segundo, ela cobria 17 quilômetros de escuridão.
Se o problema não fosse resolvido, a sonda se tornaria apenas um pedaço de lixo espacial muito caro. Um monumento silencioso à nossa ambição, vagando para sempre entre as estrelas, carregando seu disco dourado como uma lápide. Mas havia algo mais profundo acontecendo aqui, algo que tocava na própria natureza da nossa busca pelo conhecimento. A Voyager 1 estava, pela primeira vez na história, experimentando o verdadeiro meio interestelar. Ela havia cruzado a heliopausa, a bolha protetora criada pelo nosso Sol, em 2012. Desde então, ela estava nadando no mar cósmico real, onde o plasma é denso e frio e onde os raios cósmicos fluem livremente, como correntes oceânicas invisíveis. Será que o ambiente em si era hostil à lógica humana? Será que a complexidade do caos interestelar era simplesmente demais para a ordem rígida do código binário? A falha de novembro de 2023 não foi apenas um erro técnico. Foi um lembrete da fragilidade da nossa tecnologia diante da escala do universo. Nós construímos máquinas baseadas na lógica, na causa e efeito, no 0 e no 1. Mas o universo é governado por probabilidades quânticas, por energias violentas e por distâncias que desafiam a compreensão. Ao enviar a Voyager para fora da nossa bolha, nós a enviamos para um reino onde as regras da nossa engenharia são testadas até o limite de ruptura. Enquanto os engenheiros trabalhavam febrilmente, enviando comandos de teste e esperando 45 horas pela resposta, o mundo observava. Havia uma tristeza palpável na comunidade científica. A Voyager 1 é mais do que uma máquina. Ela é um personagem na história da humanidade. Muitos de nós crescemos vendo as imagens que ela enviou. Ela nos mostrou os vulcões de Io e o nitrogênio líquido de Tritão. Ela nos deu o pálido ponto azul, aquela imagem granulada da Terra, vista de 6 bilhões de quilômetros, que Carl Sagan usou para nos lembrar da nossa insignificância e da nossa responsabilidade. Perder a Voyager seria como perder um avô sábio que guarda as histórias da família. Seria o fim de uma era de exploração que começou com otimismo e audácia. O padrão binário repetitivo continuou a chegar, dia após dia, semana após semana. O sintoma era claro, mas a doença estava escondida profundamente nos registros de hardware. Seria um único chip de memória falho? Seria uma conexão soldada que finalmente se partiu após décadas de ciclos térmicos, expandindo e contraindo no frio absoluto? Ou seria algo mais sinistro, uma degradação sistêmica que sinalizava que a mente da sonda estava simplesmente se dissolvendo? Para diagnosticar o problema, a equipe do JPL teve que ser criativa. Eles tentaram um comando arriscado, uma espécie de cutucada digital, instruindo o FDS a tentar diferentes modos de operação na esperança de contornar a área danificada. Foi um tiro no escuro. Eles estavam tentando fazer com que o computador falasse sobre sua própria doença, usando a própria voz quebrada que tentavam consertar. A resposta a esse comando chegou em março de 2024. À primeira vista, parecia mais do mesmo lixo sem sentido. Mas um engenheiro da Deep Space Network, com olhos treinados para ver padrões no caos, notou algo diferente. O fluxo de dados não era o loop repetitivo monótono de antes. Havia variação. Havia estrutura. Não eram os dados científicos que eles queriam, mas era algo ainda mais valioso naquele momento. Era um despejo de memória. A Voyager, em sua confusão, havia respondido ao comando despejando o conteúdo cru de sua memória restante. Era como se, ao perguntarmos o que há de errado,
ela tivesse respondido abrindo seu crânio e nos deixando olhar diretamente para seus neurônios. Decodificar esse despejo de memória foi como traduzir um texto antigo, escrito em um dialeto esquecido. Os engenheiros tiveram que comparar o código hexadecimal, recebido com o código original, escrito 47 anos antes. Linha por linha, bit por bit, eles procuraram a discrepância, e eles a encontraram. A culpada era uma única fatia de silício. Um único chip de memória, responsável por armazenar parte do código de software do FDS, havia falhado. Cerca de 3% da memória do sistema estava corrompida. Pode parecer pouco, mas em um sistema tão interconectado e otimizado quanto o da Voyager, perder 3% da memória é como perder o lobo frontal do cérebro. O código que residia naquele chip era crucial para empacotar e formatar os dados. Sem ele, o sistema não sabia onde começavam ou terminavam as frases. A descoberta trouxe um alívio misturado com um novo desafio monumental. O hardware estava quebrado e não podia ser consertado. O chip estava morto. A única solução seria reescrever o software para contornar o chip defeituoso. Eles teriam que ensinar a Voyager a pensar de uma maneira diferente, evitando as sinapses mortas de seu cérebro. Mas havia um problema. O código original era extremamente compacto. Não havia espaço sobrando. Para mover o código do chip quebrado para outro lugar, eles teriam que dividir o código em pedaços menores e espalhá-los pelos cantos vazios da memória restante. Imagine ter que pegar um livro, arrancar as páginas e colá-las aleatoriamente nas margens de outros livros, mantendo a história intacta e legível. E eles teriam que fazer isso a 24 bilhões de quilômetros de distância, sem margem para erro. Um comando errado poderia sobrescrever dados críticos e silenciar a sonda para sempre. Esta operação de resgate não foi apenas engenharia, foi um ato de devoção. Foi a humanidade recusando-se a deixar sua criação morrer sozinha na escuridão. Foi uma luta contra a noite inevitável que aguarda todas as coisas. Enquanto a equipe preparava o código de correção, a Voyager continuava sua jornada. Ela não sabia que estava doente. Ela não sabia que na Terra, pessoas que nem eram nascidas quando ela foi lançada, estavam lutando por sua vida. Ela apenas continuava, impulsionada pela inércia de um foguete que queimou seu combustível meio século atrás, navegando pelo silêncio, cercada por estrelas que não piscam. O incidente de novembro de 2023 serviu como um prelúdio sombrio para o destino final da missão. Sabemos que as baterias nucleares da Voyager, geradores termoelétricos de radioisótopos que convertem o calor do plutônio em eletricidade, estão morrendo. A cada ano, eles produzem 4 watts a menos de energia. Os engenheiros já desligaram os aquecedores, as câmeras e vários instrumentos não essenciais para poupar energia. A nave está congelando lentamente. Eventualmente, talvez na década de 2030, não haverá energia suficiente para manter o transmissor ligado. A Voyager ficará muda, desta vez, permanentemente. Ela continuará a viajar, orbitando o centro da Via Láctea a cada 225 milhões de anos, mas não será mais uma emissária ativa. Ela se tornará um artefato arqueológico, uma garrafa no oceano cósmico, esperando por alguém que nunca virá. Mas até que esse dia chegue, cada bit de dados que ela envia é um tesouro inestimável. A falha de novembro nos lembrou de quão preciosa é essa conexão. O vácuo interestelar não é vazio. Ele está cheio de segredos sobre a origem do nosso sistema solar e a natureza da galáxia. E a Voyager
É o único ouvido que temos lá fora para escutá-los. Quando olhamos para a saga da recuperação da Voyager, vemos um reflexo da nossa própria condição. Somos criaturas frágeis, presas a um pequeno planeta rochoso, tentando desesperadamente entender o universo infinito que nos rodeia. Nossas ferramentas quebram, nossas mentes falham, e o tempo corrói tudo o que construímos. E ainda assim, nós persistimos. Nós consertamos o código. Nós enviamos o sinal. Nós gritamos contra o silêncio. A correção foi enviada em abril de 2024. A tensão na sala de controle do JPL era a mesma de um pouso em Marte. 22 horas e meia para o sinal ir. 22 horas e meia para a resposta voltar. Quase 2 dias de espera agonizante. E então, a voz retornou. Não o balbucio incoerente de uns e zeros repetitivos, mas a voz clara e estruturada da nossa velha amiga. Os dados de engenharia fluíram para as telas, informando que a sonda estava saudável, que a temperatura estava estável, que o coração ainda batia. A Voyager 1 havia sobrevivido ao seu derrame digital. Ela havia aprendido a falar novamente. Mas, enquanto celebramos esse triunfo da engenhosidade humana, uma questão permanece suspensa no ar, rarefeito do espaço interestelar. O chip de memória falhou devido à idade, ou foi um golpe aleatório do destino cósmico? Ou será que, à medida que nos aventuramos mais fundo, no desconhecido, o próprio tecido da realidade se torna mais hostil às nossas máquinas ordenadas? A Voyager recuperou sua voz, mas o que ela nos dirá a seguir? O que mais espreita na escuridão entre as estrelas, esperando para tocar os circuitos delicados de nossas sondas e transformar nossa lógica em loucura? A última mensagem incompreensível da Voyager pode ter sido resolvida, mas o silêncio que a precedeu e o vazio que a envolve continuam sendo os maiores mistérios de todos. E lá fora, na fronteira final, a solidão é a única companheira constante. E se a próxima mensagem não for um erro? E se a próxima vez que o padrão mudar não for um defeito, mas uma resposta? O verão de 1977 não foi apenas uma estação de calor, mas um ponto de ebulição na febre da história humana. Enquanto os silos de mísseis nucleares dormiam, um sono leve e inquieto, sob as estepes da Rússia e as planícies de Dakota, prontos para transformar a civilização em cinzas ao girar de uma chave, um grupo de visionários olhava para além da cortina de fumaça da aniquilação mútua. Era um tempo em que a humanidade segurava uma arma contra a própria têmpora, tremendo sob a doutrina da destruição mútua assegurada. No entanto, foi precisamente à beira desse abismo autodestrutivo que decidimos realizar o ato mais esperançoso de nossa curta existência biológica. Em um laboratório modesto, longe da retórica política de Washington ou Moscou, Carl Sagan e uma pequena equipe de sonhadores assumiram uma tarefa que beirava o impossível. Eles não estavam construindo apenas um instrumento de exploração, mas um mausoléu, uma biblioteca e uma carta de amor. Tudo comprimido em um disco de cobre, banhado a ouro, de 30 centímetros. Se a Voyager era o corpo da missão, o disco dourado era a sua alma. A decisão de incluir este artefato transformou uma missão de reconhecimento planetário em um projeto de imortalidade. A construção física do disco exigia uma engenharia pensada não para anos ou séculos, mas para éons. O alumínio anodizado da capa protegia o sulco delicado onde as informações estavam gravadas, uma versão interestelar dos discos de vinil que giravam nas vitrolas da época. Mas ao contrário do vinil, que se deforma sob o sol de uma tarde de verão, o ouro e o cobre foram escolhidos pela sua inércia química e estabilidade atômica.
Eles precisavam resistir ao bombardeio implacável de micrometeoroides e à erosão lenta causada pelo impacto de átomos de hidrogênio no vácuo interestelar. Imagine uma pedra polida deixada em um deserto onde o vento sopra apenas uma vez a cada milênio. Essa é a erosão que o disco dourado enfrenta. Os cálculos indicam que a capa protetora sofrerá danos, mas os sulcos contendo a essência da Terra permanecerão legíveis por talvez 1 bilhão de anos. Muito tempo depois que as pirâmides se tornarem areia e as placas tectônicas da Terra tiverem remodelado os continentes além do reconhecimento, aquele disco dourado ainda brilhará na escuridão, intacto, preservando o momento em que fomos jovens, curiosos e capazes de sentir admiração. A seleção do conteúdo foi um exercício de curadoria cósmica. Como se resume a complexidade de 4 bilhões de anos de evolução biológica e 10 mil anos de civilização em apenas 90 minutos de áudio? A equipe escolheu sons que transcendem fronteiras. O estrondo de um vulcão, o crepitar do fogo, o barulho da chuva e do vento. Eles capturaram o som de um beijo, o choro de um bebê sendo consolado por sua mãe e o pulsar da vida moderna com trens e carros. Eram os sons da nossa casa, enviados para quem nunca sentiria o cheiro da chuva no asfalto quente ou o calor de um abraço. Entre essas gravações, havia saudações em 55 línguas, começando com o acadiano, falado na Suméria há 6 mil anos, e terminando com o dialeto Wu da China moderna. Ouvimos a voz do secretário-geral da ONU e, ironicamente, saudações que falavam de paz e amizade, enviadas por uma espécie que, naquele exato momento, estava dividida por muros de concreto e arame farpado. Era a melhor versão de nós mesmos, uma idealização sanitizada, enviada às estrelas, omitindo nossas guerras, nossa fome e nossa crueldade. O disco dourado era a máscara que queríamos que o universo visse. Mas talvez a parte mais profunda e aterrorizante do disco não sejam as imagens ou as saudações, mas a música. A música é a linguagem da emoção organizada, matemática transformada em sentimento. Sagan incluiu Bach, Mozart e Beethoven, os arquitetos da harmonia ocidental, mas também a percussão do Senegal, os cantos noturnos dos Navajos e a flauta de Pan das Ilhas Salomão. E havia Chuck Berry, cantando Johnny B. Good, uma injeção de vitalidade elétrica e rebelde. Contudo, há uma faixa que carrega um peso existencial único. A canção Dark Was the Night, Cold Was the Ground, de Blind Willie Johnson. É um blues sem palavras, apenas o zumbido e o gemido de uma guitarra slide e uma voz humana expressando uma solidão profunda e dolorosa. É o som de uma espécie que olha para o céu noturno e se sente pequena, isolada e anseia por conexão. Enviar essa música foi um ato de honestidade brutal. Foi a humanidade admitindo sua solidão cósmica, esperando que, na vastidão fria, alguém pudesse entender o que significa estar sozinho na noite escura. Ainda mais íntimo é o registro das ondas cerebrais de Anne Druyan, diretora criativa do projeto. Poucos dias antes da gravação, ela e Carl Sagan haviam declarado seu amor um pelo outro. Durante uma hora, conectada a um eletroencefalograma, ela pensou na história das ideias, na violência do mundo e na maravilha do amor recém-descoberto. O som comprimido dessas descargas elétricas neurais foi gravado no disco. Se uma civilização avançada tiver a tecnologia para decodificar esses padrões, eles não lerão apenas dados. Eles sentirão a assinatura eletroquímica de uma mulher humana apaixonada. O amor de Sagan e Druyan foi literalmente lançado às estrelas. Uma emoção humana preservada em metal, viajando a 17 km por segundo para longe de seus corpos mortais.
Na capa do disco há um mapa. Não um mapa de estradas, mas um mapa de tempo e espaço. Ele utiliza a localização de 14 pulsares, estrelas de nêutrons que giram rapidamente e emitem feixes de radiação com precisão de relógio atômico. Ao triangular a posição do Sol em relação a esses faróis galácticos e codificar a frequência de suas rotações usando a transição hiperfina do hidrogênio como unidade de tempo universal, fornecemos um endereço de retorno. Mas é um endereço com data de validade. Como os pulsares desaceleram ao longo de milhões de anos, qualquer entidade que encontre o mapa poderá calcular não apenas de onde a sonda veio, mas quando ela foi lançada. Isso transforma a Voyager em algo mais sombrio do que uma simples mensagem. Ela se torna uma lápide. O mapa diz: aqui vivemos, neste momento específico do tempo galáctico. Se a sonda for encontrada daqui a 1 bilhão de anos, o mapa apontará para uma estrela amarela, que pode não abrigar mais vida, ou que talvez já tenha engolido seus planetas interiores em sua fase de gigante vermelha. Estamos enviando as coordenadas de um fantasma. A audácia desse projeto reside na sua escala temporal. A Voyager não foi construída para a NASA, nem para a América, nem mesmo para a humanidade do século XX. Ela foi construída para o tempo profundo. Ela foi projetada para existir em um universo onde a Terra pode não ser mais do que uma lenda, um mito de origem perdido na entropia. A mensagem na garrafa não espera necessariamente uma resposta. O ato de lançá-la é o que importa. É a afirmação desafiadora contra o silêncio do cosmos de que nós existimos, nós sentimos, nós criamos música e nós tentamos entender. Quando a última transmissão de dados cessar, quando os geradores termoelétricos de radioisótopos esfriarem e o plutônio deixar de fornecer o calor necessário para manter os circuitos vivos, a Voyager se tornará um objeto inerte. Mas o disco dourado não precisa de energia. Ele é um artefato passivo, aguardando pacientemente no escuro. Ele não precisa de baterias para contar a história de Bach ou para mostrar a imagem de uma mãe amamentando. Ele precisa apenas de um observador. E aqui reside a ironia final. A verdade que arrepia a espinha quando contemplamos o destino dessa nave solitária. Nós gritamos nossa presença para o universo. Fornecemos mapas para nossa casa e amostras de nossa biologia, assumindo que qualquer coisa que encontre a sonda compartilhará de nossa curiosidade ou benevolência. Projetamos nossos próprios valores, nossa própria esperança de conexão, em uma tela que é vasta, fria e, até onde sabemos, indiferente. A Voyager carrega a memória de um mundo vibrante, barulhento e caótico, selada hermeticamente contra o vácuo absoluto. Ela é a prova definitiva de que a matéria pode se organizar para refletir sobre si mesma e, em seguida, lançar essa reflexão para o abismo. Mas enquanto ela se afastava da heliosfera, deixando para trás o calor do nosso Sol, a equipe de controle na Terra preparava-se para um último comando visual, uma despedida que mudaria nossa perspectiva para sempre. Antes que as câmeras fossem desligadas para poupar energia, Sagan insistiu que a máquina olhasse para trás uma última vez, não para a escuridão à frente, mas para o ponto de luz de onde partiu. O que ela viu não foi a grandiosidade de nossas conquistas, mas a fragilidade aterrorizante de nossa condição. Imagine uma catedral de aço erguida no deserto de Mojave. É noite em Goldstone, na Califórnia. O vento levanta a poeira seca, chicoteando a base de uma estrutura parabólica de 70 metros de diâmetro que aponta, imóvel e silenciosa, para uma região escura do céu, na constelação de Ofiuco. Os engenheiros na sala de controle
Não estão olhando para o céu com os olhos, mas com os ouvidos matemáticos da humanidade. Eles esperam. O tempo se dilata. O silêncio nos monitores não é apenas ausência de som. É o peso de uma distância que a mente humana mal consegue conceber. 22h30 antes desse momento no deserto, um pulso elétrico nasceu a 24 bilhões de quilômetros de distância. Para compreender o terror do silêncio recente, precisamos dissecar a agonia desse sinal. Quando o transmissor da Voyager 1 dispara, ele o faz com a potência de uma lâmpada de geladeira, meros 22 watts de energia lançados contra a vastidão devoradora do vácuo. Não há cabos de fibra óptica guiando essa luz, nem repetidores para amplificar o grito. Há apenas a geometria impiedosa do espaço tridimensional. Imagine que esse sinal é um balão perfeitamente esférico, inflando a velocidade da luz. Quando o balão sai da nave, a borracha é grossa e a cor é vívida. Mas à medida que o balão se expande, a mesma quantidade de borracha precisa cobrir uma área que cresce exponencialmente. Um segundo depois, o balão já tem 600 mil quilômetros de diâmetro. A borracha tornou-se fina. 22 horas depois, essa esfera imaginária é tão colossal que engoliria todo o nosso sistema solar muitas vezes. A energia original de 22 watts agora está espalhada por uma superfície de trilhões de quilômetros quadrados. Esta é a tirania da lei do inverso do quadrado. A cada vez que a distância dobra, a intensidade do sinal não cai pela metade. Ela cai para um quarto. É um imposto gravitacional que o universo cobra sobre a comunicação. Quando a onda de rádio finalmente toca o prato gigante em Goldstone, Madrid ou Canberra, ela não é mais um grito. É menos que um sussurro. É um tremor fantasmagórico com a potência de 1/1000 de watt. Capturar essa energia é como tentar detectar o calor de um fósforo aceso na superfície da Lua, estando na Terra. E, no entanto, a tragédia recente não foi que o sinal desapareceu na estática do cosmos. A tragédia foi que o sinal chegou forte, rítmico, constante, mas desprovido de alma. A portadora estava lá. O batimento cardíaco da máquina persistia, mas a modulação que carrega o sentido, a voz que nos conta sobre o plasma interestelar e os raios cósmicos, havia se tornado um balbucio incoerente. Para diagnosticar essa afasia mecânica, devemos abandonar a escala cósmica e mergulhar no microcosmo arcaico que vive dentro do chassi de alumínio da sonda. Devemos viajar no tempo, não apenas no espaço, voltando a uma era onde a computação não era feita de luz e silício microscópico, mas de magnetismo e fios de cobre tecidos à mão. O cérebro da Voyager não é um processador único e onipotente como os que carregamos em nossos bolsos. É uma federação de 3 sistemas de computadores redundantes, cada um com uma responsabilidade distinta. O culpado pelo silêncio, o traidor involuntário nesta saga, é o Sistema de Dados de Voo, ou FDS. O FDS é o maestro da orquestra. Ele é responsável por coletar os dados dos instrumentos científicos, as contagens de partículas de baixa energia, as leituras do magnetômetro e empacotá-los em blocos organizados de uns e zeros. Ele também monitora a saúde da própria nave, garantindo que ela não sangre energia ou congele até a morte. Mas a arquitetura que sustenta essa inteligência é de uma fragilidade comovente. A memória total deste sistema é ridícula para os padrões modernos. Estamos falando de menos de 70 kilobytes. Uma simples chave de carro moderna, daquelas que destravam as portas por proximidade, possui mais capacidade de processamento e armazenamento
do que a máquina que enviamos para ser nossa embaixadora nas estrelas. Se você tirasse uma foto com seu telefone agora, apenas uma, ela seria grande demais para caber em toda a memória combinada da Voyager. E essa memória não vive em chips de memória flash, que retém dados sem energia. Ela vive em uma tecnologia ancestral, chamada memória de núcleo magnético. Imagine milhares de minúsculos anéis de ferrite, pequenos donuts de material magnético, com fios de cobre passando por dentro deles. Se o anel é magnetizado em um sentido, ele representa 1. Se magnetizado no sentido oposto, representa 0. É uma memória física, tátil, bruta. Não é software etéreo, é hardware, no sentido mais literal da palavra. O que aconteceu a 24 bilhões de quilômetros da Terra foi uma falha física em um desses componentes. Um único chip de memória, responsável por armazenar parte do código do software do FDS, corrompeu-se. Talvez tenha sido atingido por uma partícula de alta energia, um raio cósmico galáctico que viajou por milhões de anos apenas para colidir com aquele pedaço específico de silício e cerâmica. Ou talvez, e isso é ainda mais assustador, tenha sido simplesmente a entropia. O desgaste inevitável dos materiais após 46 anos no frio absoluto. A corrupção desse único chip foi como remover uma única letra de todas as palavras de um livro. O livro ainda existe. As páginas estão lá. Mas a leitura torna-se um absurdo. O FDS tentava empacotar os dados para envio, mas as instruções sobre onde encontrar esses dados e como organizá-los estavam em uma região da memória que agora era um buraco negro lógico. A sonda continuava falando, mas estava lendo um mapa em branco. O horror desta situação é amplificado quando olhamos para o mecanismo de gravação. Quando a Voyager não pode transmitir diretamente para a Terra, ela precisa guardar os dados. Para isso, ela usa um gravador de fita digital. Sim, fita. Uma fita magnética de polímero, revestida de óxido, com 328 metros de comprimento. Esta fita deve mover-se fisicamente. Rodas devem girar. Correias devem tracionar. Lubrificantes devem manter a viscosidade em temperaturas onde o oxigênio se tornaria líquido. Cada vez que a fita roda, ela raspa fisicamente contra as cabeças de leitura e gravação. É um atrito mecânico acontecendo no vazio. A fita se desgasta. Ela estica. Ela pode quebrar. Os engenheiros da NASA, trabalhando em escritórios em Pasadena, precisaram realizar a cirurgia de cérebro mais remota da história. Eles não podiam abrir a cabeça do paciente. Eles não podiam trocar o chip defeituoso. Eles precisavam convencer o computador a esquecer que aquela parte do cérebro existia. O desafio era que o código necessário para contornar a área danificada era grande demais para caber em qualquer outro bloco livre de memória. Era como tentar colocar a mobília de uma sala grande dentro de um armário pequeno. A solução exigiu uma elegância desesperada. Eles tiveram que quebrar o código em pedaços menores e escondê-los em diferentes cantos da memória restante, instruindo o computador a pular de um lugar para o outro para executar as tarefas, como um homem atravessando um rio, pisando em pedras aleatórias. Cada comando enviado levava 22 horas e meia para chegar. A resposta levava o mesmo tempo para voltar. 45 horas de ansiedade agonizante para saber se um único comando havia funcionado ou se havia matado a nave para sempre. Durante esses intervalos, a Voyager continuava sua queda para fora do sistema solar, cega e muda, confiando apenas na inércia e nas leis de Newton.
Esta fragilidade nos obriga a confrontar uma verdade desconfortável sobre a nossa presença no universo. Construímos monumentos de pedra para durar milênios, pirâmides e catedrais que desafiam o tempo através da massa e da gravidade. Mas a nossa maior viagem, a nossa única tentativa de tocar o infinito, é sustentada por fios de cobre, anéis de ferrite e uma fita magnética que se desfaz lentamente. A sobrevivência da Voyager até agora não é um triunfo da força bruta, mas um milagre da improbabilidade. Estamos mantendo uma vela acesa no meio de um furacão galáctico, protegendo a chama com as mãos em concha, enquanto a cera derrete e o pavio chega ao fim. E a falha do FDS foi um lembrete cruel de que a matéria, por mais engenhosamente organizada que seja, eventualmente sucumbe ao caos. O sinal foi restaurado. Sim, a voz voltou. Mas agora sabemos que a afasia pode retornar a qualquer momento. O próximo raio cósmico, a próxima falha de um transistor, a próxima ruptura na fita magnética pode ser o fim definitivo. Não haverá explosão, não haverá drama visual. Apenas o retorno do padrão rítmico e vazio. A portadora sem dados, um pulso que diz, estou aqui, mas não consegue mais dizer, eu sou. E enquanto a Voyager se recupera dessa quase lobotomia, ela continua a navegar por um oceano onde a densidade das partículas é tão baixa que um único átomo pode vagar por anos sem encontrar outro. Ela está entrando em um reino onde o vento solar, o sopro da nossa estrela-mãe, finalmente cessa. Mas se a máquina é tão frágil e o sinal tão tênue, o que isso nos diz sobre a mensagem que ela carrega? O que resta quando a memória eletrônica falha e a fita magnética se rompe? Há algo mais duradouro a bordo, algo que não depende de eletricidade ou lógica booleana, algo gravado em ouro e cobre que espera, silencioso, por uma mão que talvez nunca venha a tocá-lo. Se a mente da Voyager está se dissolvendo na demência do tempo profundo, o que acontecerá com seu coração dourado? Imagine, se for capaz, a borda de um mapa antigo. Na cartografia dos séculos passados, onde o conhecimento dos mares terminava e a ignorância começava, os desenhistas inscreviam avisos terríveis, acompanhados de bestas mitológicas. Havia uma linha invisível, muitas vezes marcada pelas colunas de Hércules, além da qual a proteção dos portos conhecidos cessava, e o abismo indomável do Atlântico aguardava para engolir as caravelas de madeira. Para os marinheiros da antiguidade, cruzar esse limiar não era apenas uma viagem, era uma transgressão contra a ordem natural das coisas. Era o momento em que a mão de Deus parecia soltar o leme, deixando a humanidade à mercê de forças antigas e indiferentes. A Voyager 1 não encontrou monstros marinhos desenhados em pergaminho, mas encontrou algo infinitamente mais formidável e estranho. Ela encontrou a fronteira final de nossa estrela-mãe. Durante 35 anos, a nave navegou dentro de uma bolha protetora, uma vasta cavidade esculpida na galáxia pelo próprio Sol. Esta bolha, a heliosfera, é mantida inflada pelo sopro constante de nossa estrela, um fluxo incessante de partículas carregadas que chamamos de vento solar. Enquanto a Voyager esteve dentro deste domínio, ela estava, em certo sentido, ainda em casa. O ambiente ao seu redor, embora rarefeito e frio, era dominado pela física e pela química do nosso próprio sistema, uma extensão da atmosfera solar que banha a Terra, Marte e Júpiter. Era um casulo de familiaridade magnética que repelia os horrores mais energéticos do cosmos profundo. Mas em 25 de agosto de 2012, a realidade mudou. Não houve um muro de tijolos, nem um clarão de luz,
nem uma linha de chegada estendida através do vácuo. A transição foi marcada por uma mudança sutil, mas violenta, na textura do espaço. Imagine um mergulhador subindo das profundezas do oceano e rompendo a superfície para o ar. A pressão muda, o som muda, a resistência do meio se altera fundamentalmente. Para a Voyager, a mudança foi detectada em seus sensores de partículas. De repente, o vento que soprava em suas costas, o vento do Sol que a empurrava desde 1977, cessou abruptamente. A calmaria não foi um sinal de paz, mas o prenúncio de uma tempestade estática. A nave havia cruzado a heliopausa. Neste exato momento, a Voyager 1 tornou-se o primeiro objeto construído por mãos humanas a provar o sabor do meio interestelar. E o gosto era metálico, elétrico e incrivelmente denso. Ao contrário da intuição comum que sugere que o espaço se torna mais vazio quanto mais nos afastamos, a sonda encontrou o oposto. Ao sair da bolha solar, ela mergulhou em um oceano de plasma comprimido. O material entre as estrelas não é um vácuo perfeito. É uma sopa turbulenta de restos de estrelas mortas, nuvens de hidrogênio e hélio ionizados que foram empurrados e comprimidos contra a parede externa da nossa heliosfera, como a neve acumulada pela lâmina de um limpa-neves cósmico. A densidade de elétrons ao redor da nave saltou drasticamente. Se a heliosfera era como o ar rarefeito de uma montanha, o meio interestelar se revelou como um nevoeiro espesso e frio. E nesse nevoeiro, a temperatura despencou para patamares que desafiam a compreensão humana, aproximando-se perigosamente do zero absoluto, o ponto onde a própria vibração atômica ameaça cessar, congelando o tempo em uma estase cristalina. No entanto, o frio não é o maior inimigo nesta nova fronteira. O verdadeiro terror reside naquilo que o Sol costumava bloquear. Dentro da heliosfera, o campo magnético do Sol atua como um escudo defletor colossal, desviando a maior parte dos raios cósmicos galácticos. Estas não são raios de luz, mas partículas subatômicas, prótons e núcleos atômicos despidos de seus elétrons, acelerados a velocidades próximas à da luz por eventos cataclísmicos distantes. Supernovas explodindo, buracos negros devorando estrelas, pulsares girando em frenesi. Todos agem como aceleradores de partículas naturais, disparando estilhaços através da galáxia. Sem a proteção magnética do Sol, a Voyager 1 está agora nua. Imagine-se caminhando para fora de um bunker de concreto, diretamente para o fogo cruzado de uma guerra que dura bilhões de anos. Os raios cósmicos galácticos são balas microscópicas. Eles possuem energia cinética suficiente para despedaçar estruturas moleculares complexas. Quando uma dessas partículas atinge a nave, ela não bate apenas na superfície metálica. Ela a atravessa. Ela passa pelo revestimento de alumínio, atravessa as camadas de isolamento térmico e penetra no coração dos sistemas eletrônicos da sonda. Para o silício dos computadores da Voyager, cada impacto é um trauma. Em um nível quântico, a passagem de um raio cósmico de alta energia deixa um rastro de ionização, uma cicatriz de carga elétrica onde não deveria haver nenhuma. Em um microprocessador moderno, isso seria fatal. Mas os computadores da Voyager são antigos, construídos com transistores grandes e robustos, como castelos de pedra comparados aos arranha-céus de vidro de hoje. Ainda assim, a barragem é implacável. Quando uma partícula carregada atinge um bit de memória sensível, ela pode inverter seu estado. O que era 0 torna-se 1. O que era verdadeiro torna-se falso. Na engenharia aeroespacial, chamamos isso de Single Event Upset, uma perturbação por evento único.
Mas aqui, na escuridão além da heliopausa, não são eventos únicos. É uma chuva constante. É aqui que a verdade assustadora começa a se manifestar. A corrupção dos dados que observamos recentemente, as mensagens sem sentido que a Voyager enviou para a Terra, não são necessariamente falhas mecânicas, no sentido tradicional de uma engrenagem que se quebra. São os sintomas de uma mente eletrônica submetida a uma radiação que rasga a própria lógica de seu pensamento. A nave está sofrendo de uma forma de demência induzida pelo ambiente. O tecido de sua memória está sendo perfurado por balas atômicas disparadas por estrelas que morreram muito antes da humanidade descer das árvores. A ironia é palpável e trágica. Para enviar a mensagem da humanidade às estrelas, tivemos que construir uma máquina capaz de sobreviver à viagem. Mas o próprio meio que ela deve atravessar é hostil à ordem organizada que a máquina representa. A entropia, a tendência universal para a desordem, é acelerada aqui fora. A radiação cósmica é o agente do caos, tentando reescrever o código binário cuidadosamente programado pelos engenheiros da NASA em 1977, transformando sinfonias de dados em ruído estático aleatório. E há o som. Se pudéssemos ouvir como a Voyager ouve através de seus instrumentos de ondas de plasma, não escutaríamos o silêncio. Em 2012, e novamente durante surtos de atividade solar que alcançaram a nave anos depois, o instrumento de ondas de plasma captou as vibrações do meio interestelar. Quando convertidas em áudio audível para ouvidos humanos, essas ondas não soam como o vento suave. Elas soam como um grito agudo, um lamento metálico e oscilante que sobe de tom. É o som do plasma interestelar vibrando, excitado pelas ondas de choque que emanam de nosso Sol distante. É a canção de sereia de um oceano tóxico. A Voyager está navegando através deste meio viscoso e eletrificado, e a cada metro que avança, a densidade do plasma parece aumentar, comprimindo a nave em um abraço frio. A pressão magnética externa é intensa, forçando o campo magnético residual do Sol a se dobrar e se deformar. Os cientistas esperavam que as linhas do campo magnético mudassem de direção quando a nave cruzasse a fronteira, apontando para o norte galáctico em vez de voltarem para o Sol. Mas, misteriosamente, a direção não mudou tanto quanto o esperado. É como se, mesmo fora da porta, a nave ainda estivesse presa no tapete de entrada. Ou talvez, a estrutura magnética da galáxia seja mais complexa e entrelaçada com a nossa heliosfera do que nossos modelos simplistas ousaram prever. Estamos testemunhando a erosão lenta de um emissário. A radiação desgasta o silício. O frio contrai o metal. O combustível nuclear, de plutônio 238, o coração quente que mantém o sangue elétrico da nave fluindo, decai inexoravelmente, perdendo 4 watts de potência a cada ano. A Voyager está morrendo, não de uma morte súbita, mas de uma longa e fria asfixia energética, enquanto seu cérebro é bombardeado por fantasmas de alta energia. No entanto, é precisamente neste ambiente hostil que a missão cumpre seu destino mais grandioso. Cada bit de dado corrompido, cada medição de densidade de plasma, cada registro de um raio cósmico que perfura sua fuselagem é uma peça de um quebra-cabeça que nunca vimos. Estamos aprendendo sobre a textura do universo fora da nossa bolha. Estamos descobrindo que o espaço interestelar não é um vazio passivo, mas uma entidade ativa, violenta e densa, que pressiona contra o nosso sistema solar, como o mar pressiona contra o casco de um submarino. A anomalia nos dados de telemetria, aquele fluxo de algarismos sem sentido que aterrorizou os engenheiros, pode ser vista não como um erro,
mas como um testemunho. A nave está nos dizendo, em sua linguagem quebrada, que as condições lá fora são mais extremas do que qualquer simulação de laboratório. Ela está nos dizendo que a proteção do Sol é a única razão pela qual a vida biológica e a inteligência de silício podem existir. Ao sair dessa proteção, a Voyager se tornou um mártir da ciência, sacrificando sua integridade lógica para nos mostrar a verdadeira natureza da galáxia. A verdade assustadora não é que a Voyager esteja quebrada, é que ela está, pela primeira vez, verdadeiramente exposta à realidade do universo. Uma realidade onde a ordem é uma exceção frágil e o caos de alta energia é a regra. Nós vivemos em uma ilha de calmaria magnética. A Voyager decidiu nadar para longe da costa. E enquanto as balas microscópicas continuam a chover sobre seus circuitos, reescrevendo suas memórias e confundindo sua orientação, a nave continua a transmitir. O sinal é fraco, da potência de uma lâmpada de geladeira, viajando por mais de 24 bilhões de quilômetros. Mas o que acontece quando o dano cumulativo desses raios cósmicos atinge não apenas a memória de dados científicos, mas o próprio sistema operacional que controla a antena? O que acontece quando a nave, cega e confusa pela tempestade de radiação, esquece onde está a Terra? Nesse deserto de plasma frio, onde o Sol é apenas mais uma estrela brilhante entre muitas, perder a linha de visão com a Terra significa o silêncio eterno. A nave continuará, um caixão de metal carregando um disco de ouro, vagando para sempre através das ondas de densidade da galáxia, erodida lentamente por partículas que viajaram milhões de anos-luz apenas para colidir com ela. Mas antes que esse silêncio final desça, há uma última fronteira de horror e maravilha a ser considerada. Pois a Voyager não está apenas navegando através do espaço, ela está navegando através do tempo. E as partículas que a atingem agora, esses mensageiros de alta energia, carregam informações sobre o nascimento e a morte de estrelas vizinhas. Se pudéssemos decodificar não apenas a energia, mas a origem precisa de cada raio cósmico que fere a nave, que histórias de destruição estelar leríamos nas cicatrizes do corpo da Voyager. A sonda entrou no domínio dos mortos estelares, um cemitério onde a poeira de sóis antigos flutua em correntes elétricas. E nós, seguros em nosso porto azul pálido, ouvimos os estalos estáticos de sua travessia, perguntando-nos quanto tempo mais a mente da máquina pode suportar a pressão da verdade nua e crua do cosmos. Será que a consciência, mesmo artificial, pode contemplar o infinito sem se fragmentar? Imagine uma biblioteca antiga, vasta e silenciosa, cujas prateleiras se estendem até onde a vista alcança. Um escriba solitário trabalha à luz de velas, copiando a história do mundo. Durante séculos ele transcreve cada letra com perfeição absoluta. Mas então, uma única gota de tinta cai de sua pena. Ela não mancha apenas uma palavra. Ela cai sobre o índice mestre, o catálogo que organiza todo o conhecimento acumulado. De repente, os livros não se movem, as páginas não rasgam, mas a ordem se desfaz. Onde antes havia história, agora há apenas ruído. Onde havia sentido, resta apenas o caos. Essa é a tragédia silenciosa que se desenrolou a 24 bilhões de quilômetros da Terra. Não houve naves de guerra bloqueando o caminho da Voyager. Não houve um campo de força alienígena ou uma transmissão de uma civilização moribunda tentando nos alertar. O que aconteceu foi muito mais fundamental e, de certa forma, muito mais aterrorizante. Foi um lembrete brutal de que o universo não é hostil, mas é implacavelmente indiferente à preservação da ordem.
Em novembro de 2023, o fluxo constante de dados que a sonda enviava para casa, aquela pulsação rítmica de uns e zeros que traduzia a saúde da nave e as condições do vácuo, transformou-se em uma algaravia sem sentido. Para os engenheiros no laboratório de propulsão a jato, foi como se um amigo de longa data tivesse subitamente começado a falar em línguas mortas. A estrutura dos pacotes de dados desapareceu. O padrão repetitivo, que sugeria uma inteligência ou uma mensagem codificada para os mais esperançosos, era na verdade o som digital de uma mente se desfazendo. A culpada pode ter sido uma única partícula subatômica. Imagine um raio cósmico galáctico, um núcleo atômico despojado de seus elétrons, acelerado pela explosão de uma estrela moribunda há milhões de anos. Ele viajou através do vazio interestelar, desviando de nebulosas e ignorando a gravidade de sistemas estelares inteiros. Sua trajetória, traçada pelo acaso quântico, tinha um destino singular. Ele colidiu com um chip de memória específico dentro do sistema de dados de voo da Voyager. Esse sistema, o FDS, é o maestro da nave. Ele coleta informações dos instrumentos científicos e as empacota para a transmissão. Quando aquela partícula atingiu o silício, ou talvez quando o próprio material cedeu, após 46 anos de bombardeio, radioativo e frio absoluto, um único bit de memória travou. Na arquitetura da computação, um bit é a menor unidade de verdade. É um sim ou um não, ligado ou desligado. Mas quando esse bit foi corrompido, ele não afetou apenas um dado isolado. Devido à maneira como a memória da Voyager é estruturada, essa falha corrompeu o código de software que dizia ao computador como processar o restante da memória. Foi a gota de tinta no índice da biblioteca. A sonda continuou a funcionar, continuou a ouvir o universo, mas perdeu a capacidade de articular o que via. Aqui reside o verdadeiro horror cósmico, um conceito que assombrava o físico Ludwig Boltzmann no final do século XIX. É a segunda lei da termodinâmica, manifestada em um circuito de computador: a entropia. A entropia é frequentemente descrita como desordem, mas é mais preciso pensá-la como probabilidade. Existem infinitamente mais maneiras de um sistema estar desarrumado do que arrumado. Existem trilhões de configurações para um baralho de cartas misturado, mas apenas uma configuração, onde elas estão perfeitamente ordenadas por naipe e número. O universo, em sua marcha inexorável em direção ao futuro, empurra tudo estatisticamente para o estado de maior probabilidade. A ordem é improvável. A complexidade é frágil. A informação é uma anomalia temporária. A Voyager 1 é uma estrutura de ordem suprema. É um cristal de lógica e geometria, lançado em um oceano de caos aleatório. Cada transistor em seus computadores, cada solda em seus circuitos, representa uma luta contra a tendência natural da matéria de retornar ao equilíbrio térmico, de se dispersar e esquecer sua forma. O que vimos naquela mensagem corrompida não foi um contato. Foi a entropia reivindicando seu imposto. Essa falha técnica nos obriga a confrontar a fragilidade da nossa própria memória. Se um único bit invertido pode transformar a ciência mais avançada da humanidade em lixo digital, o que isso diz sobre a permanência de qualquer coisa que criamos? A corrupção de dados da Voyager é uma metáfora microscópica para o destino final de todas as estruturas no cosmos. Pense nos buracos negros. Durante décadas, acreditamos que eles eram os cofres definitivos, onde a matéria e a informação eram trancadas para sempre. Mas Stephen Hawking nos mostrou que mesmo esses titãs não são eternos.
Através da radiação Hawking, os buracos negros evaporam lentamente, devolvendo sua energia ao universo na forma de um banho térmico desordenado. A informação que caiu neles é mastigada, embaralhada e cuspida de uma forma que, teoricamente, pode ser irrecuperável. O paradoxo da informação do buraco negro é o irmão mais velho e monstruoso do glitch, da Voyager. Em ambos os casos, a estrutura coerente é dissolvida pelo tempo e pela física. A equipe de engenharia na Terra realizou um milagre de cirurgia remota. Eles enviaram comandos para isolar a memória danificada e reescreveram o código para usar uma seção diferente do computador, contornando o tecido cerebral necrosado da nave. Eles restauraram a voz da Voyager. Trouxeram a ordem de volta do abismo. Mas essa vitória é temporária. É uma batalha ganha em uma guerra que não podemos vencer. O chip de memória falhou porque a realidade física é corrosiva para a informação complexa. O universo não precisa de malícia para destruir o legado de uma civilização. Ele precisa apenas de tempo e de partículas errantes. Cada segundo que a Voyager sobrevive é um desafio estatístico. O desgaste físico, a sublimação dos materiais no vácuo, a constante chuva de radiação que quebra as ligações moleculares dentro dos semicondutores, tudo isso trabalha incansavelmente para transformar a sonda em poeira inerte. Nós olhamos para o abismo, esperando que ele olhasse de volta, esperando que alguém atendesse o telefone. Em vez disso, o abismo tocou nossa própria voz de volta para nós, distorcida e quebrada, lembrando-nos que nossa tecnologia é feita da mesma poeira estelar que eventualmente se dispersará no frio. A mensagem assustadora não era sobre onde a Voyager está, mas sobre o que ela está se tornando. Ela está se tornando parte do fundo estático do universo. A distinção entre a máquina e o meio interestelar está começando a se apagar. A fronteira entre o observador e o vazio está se dissolvendo, bit por bit. Quando consertamos o código, apenas adiamos o inevitável. Virá o dia em que outro raio cósmico atingirá um componente vital que não possui redundância. Ou a fonte de energia nuclear decairá a um ponto onde não poderá mais aquecer os circuitos, e o frio paralisará o fluxo de elétrons que constitui o pensamento da máquina. Nesse momento, a entropia vencerá a última batalha. A Voyager deixará de ser uma emissora de verdades científicas e se tornará apenas mais um objeto mudo à deriva, um sarcófago de metal carregando um disco de ouro que ninguém poderá tocar, cujas ranhuras serão lentamente erodidas por microimpactos ao longo de eons, até que a música de Bach e as saudações em 55 línguas sejam tão ilegíveis quanto o fluxo de dados corrompido que nos aterrorizou em 2023. Se a física dita que a informação tende a se degradar, que a memória se desvanece e que a ordem se dissolve em caos, qual é o valor de lançar nossas garrafas ao mar cósmico? Será que a persistência teimosa da humanidade em criar, catalogar e explorar é apenas uma rebelião fútil contra a natureza fundamental da realidade? Ou será que, precisamente porque o universo tende ao esquecimento, o ato de lembrar e preservar, mesmo que por um breve momento astronômico, é a única coisa que nos confere significado diante da vastidão devoradora? Imagine um farol antigo na costa de uma ilha deserta, onde o guardião não é um homem, mas uma pedra brilhante e quente. Durante décadas, essa pedra manteve a lâmpada acesa, guiando navios através de tempestades que nenhum marinheiro jamais viu. Mas a pedra obedece a uma lei mais antiga que a própria engenharia humana, uma lei escrita na fundação do universo.
A pedra está esfriando. A luz começa a vacilar, não por causa do vento ou da chuva, mas porque o fogo interior está se consumindo, transformando-se em cinzas invisíveis. Esta é a realidade solitária que se desenrola agora, a mais de 24 bilhões de quilômetros da Terra, no coração pulsante e radioativo da nossa embaixadora mais distante. No centro da estrutura metálica da nave, 3 cilindros negros projetam-se para o vazio como sentinelas silenciosas. Eles não são baterias químicas, como as que usamos em nossos dispositivos terrestres, que armazenam energia e depois morrem subitamente. São geradores termoelétricos de radioisótopos, ou RTGs. Dentro deles reside o legado de um Sol morto, esferas de dióxido de plutônio 238. Quando este material foi forjado nos reatores nucleares da Guerra Fria, ele brilhava com um calor vermelho rubro, uma brasa demoníaca que prometia poder eterno. Mas a eternidade é um conceito que a física quântica não permite. A cada momento que passa, átomos instáveis de plutônio disparam partículas alfa, colidindo violentamente com a estrutura cristalina ao seu redor e gerando calor. É esse calor que, através de um processo conhecido como efeito Seebeck, é convertido na preciosa eletricidade que mantém a mente do computador viva. No entanto, a matemática do decaimento radioativo é uma tirana cruel e inflexível. A meia-vida do plutônio 238 é de 87 anos e 7 meses. Isso significa que a cada ano que a nave viaja, a fornalha esfria. A cada ano, 4 watts de potência desaparecem para sempre no vácuo, roubados pela entropia. Estamos testemunhando uma forma de inanição energética em câmera lenta. No início da missão, quando Júpiter e Saturno eram apenas pontos de luz no horizonte, a nave desfrutava de uma abundância de energia, permitindo que todos os seus instrumentos cantassem em uníssono. Câmeras, espectrômetros, magnetômetros, todos operavam simultaneamente, aquecidos e alimentados como convidados em um banquete real. Agora, o banquete acabou. Restam apenas as migalhas, e os engenheiros da NASA, atuando como cirurgiões distantes, enfrentam o dilema ético e técnico final. Para manter o cérebro vivo, eles devem amputar os sentidos. É uma escolha de Sofia cósmica. Para que o transmissor continue apontado para a Terra, para que o coração digital continue batendo, outros órgãos devem ser sacrificados ao frio absoluto. O espaço profundo não é apenas vazio, é inimaginavelmente gelado. A temperatura ambiente fora do casco de alumínio paira apenas alguns graus acima do zero absoluto. Sem os aquecedores elétricos, o combustível nos propulsores congelaria, as linhas de transmissão se quebrariam e os circuitos eletrônicos, projetados para temperaturas amenas, se estilhaçariam sob a contração térmica. O processo já começou. Como um alpinista preso em uma nevasca que sente o sangue recuar das extremidades para proteger os órgãos vitais, a nave está desligando seus aquecedores um a um. Recentemente, a humanidade teve que enviar o comando para desligar o aquecimento do instrumento de raios cósmicos. A expectativa era que o instrumento morresse instantaneamente, congelado em um bloco de gelo tecnológico. Surpreendentemente, ele continuou a funcionar, enviando dados através do frio paralisante, um testamento à robustez da engenharia dos anos 70. Mas essa resistência é apenas um adiamento do inevitável. Chegará o dia, num futuro muito próximo, em que a voltagem cairá abaixo do limite crítico necessário para manter os sistemas de orientação. Nesse momento, a nave perderá a capacidade de ver as estrelas que usa para se guiar. A antena de alto ganho
aquele prato branco icônico que tem olhado fixamente para a Terra por meio século, começará a derivar. O link será quebrado. Não haverá som de estática, nem despedidas dramáticas. Apenas o silêncio repentino de um telefone que foi deixado fora do gancho por tempo demais. Quando a última chama do plutônio se tornar demasiado fraca para gerar corrente, a nave entrará em um estado de sono térmico irreversível. O calor residual se dissipará, irradiado para a escuridão infinita, até que a temperatura interna da nave se equilibre com a do meio interestelar. O metal se contrairá com estalos silenciosos no vácuo. O silício dos computadores, onde residem os códigos binários da nossa curiosidade, tornar-se-á inerte e frio, como a pedra de um cometa. Mas aqui reside a ironia suprema, uma verdade que transcende a tristeza da perda. Ao congelar, a nave não está sendo destruída, ela está sendo preservada. O calor é o agente da mudança química, da corrosão, da degradação. No frio profundo do espaço interestelar, as reações químicas cessam. A erosão é quase inexistente. A nave se transformará em um caixão tecnológico perfeito, uma relíquia mumificada pela própria física do universo. Ela deixará de ser uma máquina ativa e se tornará um monumento, um obelisco de metal e ouro vagando pela galáxia. O destino orbital já está traçado pela mecânica celeste. Em cerca de 40 mil anos, ela passará a 1,6 anos-luz da estrela Gliese 445, na constelação da Girafa. Mas isso é apenas o começo de sua jornada como um cadáver estelar. A constelação de Ofiuco, o Serpentário, aguarda em seu caminho futuro. A nave, agora um fantasma de metal, continuará a cair através do poço gravitacional da Via Láctea, orbitando o centro galáctico em um ciclo que durará centenas de milhões de anos. Enquanto as civilizações na Terra podem ascender e cair, enquanto continentes se movem e oceanos secam, este pequeno artefato permanecerá praticamente inalterado. O disco de ouro, anexado à lateral da nave, foi projetado para durar 1 bilhão de anos. Mas sem o calor dos geradores, ele durará ainda mais. A cobertura de alumínio que o protege é agora um escudo gélido. As ranhuras que contêm a música de Bach, as saudações em 55 línguas, o som de um beijo e o choro de um bebê estarão trancadas em uma suspensão criogênica. Imagine este objeto daqui a 1 milhão de anos. A pintura dos logotipos pode ter escurecido sob o bombardeio incessante de partículas subatômicas, mas a estrutura fundamental permanecerá. Ela será um fóssil voador, um inseto preso, não em âmbar, mas na estrutura cristalina do espaço-tempo congelado. A morte térmica da nave é, na verdade, a garantia de sua imortalidade. A escuridão que a envolve não é um fim, mas um museu infinito. Onde a vida biológica falha e apodrece, a máquina inerte persiste. Aquele silêncio que tanto tememos, aquele momento em que o último bit de dados for recebido pelas antenas da rede de espaço profundo na Terra, marcará a transição da nave de exploradora para mensageira eterna. Ela não precisará mais de energia para cumprir seu propósito final. Sua simples existência, sua forma física flutuando contra o pano de fundo das estrelas distantes, será a mensagem. E assim, enquanto as baterias de plutônio exalam seu último suspiro de calor, devemos reformular nossa compreensão do que está acontecendo. Não estamos assistindo a uma morte, estamos assistindo ao fechamento de uma cápsula do tempo. O frio que em breve envolverá os circuitos não é um assassino, mas um curador, preparando a nave para uma viagem que durará mais do que a própria espécie que a construiu. A ciência nos diz que a informação não pode ser destruída,
apenas transformada. Mas a matéria, organizada com propósito e lançada ao vazio, desafia a tendência do universo à desordem. Mesmo quando a entropia finalmente reivindicar o calor interno da nave, a ordem imposta pelos engenheiros humanos permanecerá gravada no metal frio. Enquanto ela deriva em direção às estrelas da constelação de Ofiuco, cega, surda e muda, ela carrega consigo a prova de que uma vez, em um pequeno planeta azul, orbitando uma estrela amarela comum, houve seres que ousaram estender a mão para a escuridão. O sacrifício do calor é o preço que pagamos para que a memória de nossa existência possa navegar pelas marés do tempo cósmico, intacta e solitária. Se algum dia, em um futuro tão distante que desafia a imaginação, algo ou alguém interceptar este fragmento de tecnologia congelada, eles não encontrarão uma máquina funcionando. Eles encontrarão um artefato arqueológico. E talvez, ao tocarem a superfície gelada do disco, eles compreendam que o maior ato de esperança da humanidade não foi o envio de dados científicos de volta para casa, mas o envio de nós mesmos para o esquecimento gelado, apostando que o frio preservaria o que somos quando o nosso próprio sol já não puder nos aquecer. O silêncio está chegando, mas no vácuo, o silêncio é a linguagem da eternidade. E enquanto o último instrumento se apaga, surge uma questão que ecoa, não nos alto-falantes da missão, mas na consciência de quem contempla tal solidão. Será que a verdadeira mensagem só começa a ser transmitida quando a voz que a profere se cala para sempre? Imagine uma praia, não de areia branca e ondas suaves, mas uma vastidão de rocha fundida sob um céu que não conhece mais o azul. Estamos a 5 bilhões de anos no futuro. O Sol, outrora uma anã amarela que nutria a vida com um calor temperado, inchou-se em uma gigante vermelha, uma fornalha colérica que devorou Mercúrio e Vênus, e agora preenche o horizonte da Terra como uma parede de fogo impenetrável. Os oceanos evaporaram a eras, fervidos até a última gota, e a atmosfera foi arrancada violentamente, deixando para trás apenas a carcaça calcinada de um mundo que um dia abrigou catedrais, arranha-céus e o riso de crianças. Neste cenário de apocalipse termodinâmico, onde a memória biológica do planeta é reduzida a cinzas atômicas, não resta nenhum monumento. As pirâmides se desfizeram, o plástico se degradou, e até as montanhas foram niveladas pela fúria gravitacional e térmica da estrela moribunda. Aqui jaz o berço da humanidade, transformado em crematório. No entanto, muito além deste inferno, na quietude absoluta do vácuo interestelar, um pequeno objeto de metal continua sua trajetória. Ele viaja no escuro, frio e imperturbável. Enquanto seu criador queima, a Voyager 1 permanece intacta. Esta é a verdade final, a revelação que transcende a ciência e toca o terror existencial mais profundo de nossa espécie. A última mensagem da sonda não é um pacote de dados enviado por ondas de rádio, nem uma fotografia granulada. A mensagem é a própria sonda. Ela é o último osso do esqueleto humano, o único artefato que se recusará a desaparecer quando a própria Terra for apagada da existência. A física nos ensina que o universo tende à desordem, um conceito que chamamos de entropia, comparável a um castelo de areia que se desfaz lentamente sob o vento constante. Tudo o que construímos luta contra essa maré de caos. Nossos corpos, nossas cidades, nossos discos rígidos, tudo exige energia constante para manter sua forma. Mas no espaço profundo, a erosão opera em uma escala de tempo que humilha a geologia. Sem oxigênio para enferrujar o metal, sem água para corroer os circuitos
e com uma densidade de poeira tão baixa que um impacto significativo é estatisticamente improvável por eras. A Voyager tornou-se praticamente imortal. O revestimento de ouro do disco que ela carrega, projetado para durar 1 bilhão de anos, é talvez a construção mais resiliente já feita pelas mãos humanas. É uma ironia cruel e poética que o objeto mais frágil em sua concepção, lançado ao ambiente mais hostil imaginável, seja o único a sobreviver. A sonda tornou-se um fantasma mecânico, assombrando a galáxia muito depois que a casa que a enviou deixou de existir. Esta sobrevivência solitária nos obriga a confrontar a escala do nosso isolamento. Imagine a Voyager como uma garrafa lançada em um oceano que não tem margens, contendo uma carta escrita por uma civilização que já se afogou. A probabilidade de essa garrafa ser encontrada é infinitesimal. Uma agulha não em um palheiro, mas em um palheiro do tamanho de um continente. E, no entanto, a garrafa continua flutuando. A ausência de um destinatário não invalida a viagem, mas transforma a missão em um ato de desafio supremo. Quando os transmissores da Voyager finalmente silenciarem, quando o último isótopo de plutônio decair e não houver mais calor para gerar eletricidade, ela deixará de ser uma máquina funcional para se tornar um monumento inerte. Ela será uma pedra tumular flutuante, gravada com os sons e imagens de um mundo que, para qualquer observador futuro, será tão mítico quanto a Atlântida é para nós. A música de Bach, as saudações em 55 línguas, o som de um beijo e o estrondo de um trovão ficarão congelados no metal, girando em torno do centro da Via Láctea, em uma órbita que levará centenas de milhões de anos para ser completada. Há uma beleza aterrorizante na física desta preservação. No vácuo, o som não se propaga, mas a informação do som está lá, gravada fisicamente nos sulcos do disco, aguardando uma agulha que talvez nunca venha. É o grito silencioso da humanidade. Nós gritamos, estivemos aqui, contra a indiferença das estrelas, sabendo que as estrelas não se importam. A vastidão do cosmos não é hostil, ela é simplesmente apática. Ela não odeia a vida, nem a ama. Ela apenas existe em sua magnitude esmagadora. A Voyager é a nossa tentativa desesperada de impor significado a essa apatia, de riscar nosso nome na parede da eternidade antes que as luzes se apaguem. Considere a natureza da luz e das ondas de rádio que a sonda emitiu durante sua vida operacional. À medida que viajam, essas ondas se espalham, obedecendo à lei do inverso do quadrado da distância. Como uma pedra jogada em um lago calmo, as ondulações se tornam cada vez menores à medida que se afastam do centro. Eventualmente, o sinal se torna tão fraco que é indistinguível do ruído de fundo do universo, aquela estática primordial deixada pelo Big Bang. A voz da Voyager, e por extensão a voz da humanidade, eventualmente se dissipará até se tornar um sussurro, e depois, nada. Mas a matéria permanece. Os átomos de alumínio, cobre, ouro e silício que foram minerados da crosta terrestre, refinados por nossa engenhosidade e montados com precisão matemática, continuarão lá. Eles são pedaços da Terra que escaparam do destino de fogo do Sol. Daqui a trilhões de anos, quando as estrelas começarem a se apagar uma a uma e o universo entrar em sua era degenerada, dominada por buracos negros e cadáveres estelares frios, a Voyager ainda poderá estar lá. Um pequeno aglomerado de ordem em um universo que sucumbiu ao frio absoluto. Essa perspectiva muda o significado da missão. Não se trata mais de exploração científica, mas de legado ontológico. A verdade assustadora é que somos efêmeros.
Nossas guerras, nossos amores, nossas fronteiras e nossas filosofias são eventos transitórios confinados a uma fina camada de biosfera em uma rocha condenada. A Voyager é a nossa transcendência. Ela é a prova física de que, por um breve momento no tempo cósmico, a matéria despertou, organizou-se em consciência, olhou para o céu e teve a audácia de navegar por ele. Ao contemplarmos o destino final desta pequena nave, somos forçados a olhar para nós mesmos com uma humildade devastadora. O que é a ambição humana diante de um objeto que sobreviverá ao próprio Sol? O que são nossas diferenças culturais quando a única coisa que restará de nós é um disco dourado unificando todas as nossas vozes em uma só? A solidão da sonda é a nossa solidão. Nós somos uma ilha de consciência em um oceano de matéria morta. E se, em um futuro inimaginavelmente distante, alguma inteligência encontrar esses destroços, eles não encontrarão a biologia humana. Eles não encontrarão nosso DNA, que terá sido destruído pela radiação cósmica ao longo dos éons. Eles encontrarão apenas a nossa arte e a nossa ciência. Eles verão os diagramas do átomo de hidrogênio e a posição do nosso Sol em relação aos pulsares, mapas que apontam para um lugar que não existe mais. Eles segurarão em seus apêndices ou sensores o fantasma de uma espécie que ousou sonhar que poderia ser eterna. A mensagem final da Voyager, portanto, não é para os alienígenas. Nunca foi. A verdadeira mensagem é para nós, aqui e agora. Ela serve como um espelho negro refletindo nossa condição. Ela nos diz que a única maneira de vencermos a morte térmica e o esquecimento é através daquilo que criamos e lançamos para fora de nós mesmos. A imortalidade não é biológica, é informacional. Enquanto a sonda continua sua deriva silenciosa em direção à constelação de Ofiuco, ela carrega o fardo de ser a memória de backup da Terra. Cada segundo que ela avança é um segundo a mais que a humanidade persiste além de suas fronteiras naturais. É um ato de rebelião contra o fim. E quando a última onda de rádio finalmente se dissipar, engolida pelo silêncio entre as galáxias, o que restará não será o silêncio do vazio, mas o silêncio de uma biblioteca após o fechamento, onde as histórias estão guardadas nas prateleiras, esperando, talvez para sempre, que alguém acenda a luz. Será que o universo precisa de um observador para ter significado? Ou a simples existência de nossa pequena embaixadora de metal é suficiente para provar que o cosmos, mesmo que por um instante, conheceu a si mesmo?